Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Para quem é novo aqui no canal, esse canal surgiu na tentativa de fazer uma espécie de cobertura das eleições americanas, começando pelas primárias democratas. No entanto, por conta da pandemia, esse foi um tema que ficou em segundo plano, tanto na opinião pública quanto aqui no canal. No entanto, por conta das manifestações que têm ganhado bastante espaço nas ruas e na mídia dos Estados Unidos, por conta do assassinato do George Floyd, algumas pessoas começaram a me perguntar até que ponto essas manifestações vão interferir no projeto de reeleição do Trump neste ano. Inclusive, lá no meu Twitter, o Rainer Souza, e no meu Facebook, o professor José Maria, me enviaram essa pergunta sobre qual a minha opinião a respeito do impacto das manifestações para a reeleição do Trump. E aí eu corri atrás de várias informações em sites de todas as naturezas, no Twitter, em sites de pesquisa, em sites de opinião, e vou fazer um resumo do que eu encontrei. Por conta disso, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu não vou me prender tanto a um roteiro. Eu vou tentar fazer aqui umas análises mais abertas sobre todas as informações que eu trouxe. Antes de eu começar a fazer minhas análises, já peço, claro, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sininho das notificações e indique o conteúdo do canal para algum colega que tenha interesse em história dos Estados Unidos. Voltando à pergunta que foi feita, as manifestações ajudam o Trump? A resposta é não. Até o próximo vídeo. Tchau. Brincadeira. Na verdade, essa é uma resposta que é mais complexa do que parece. E ela é mais complexa por 3 motivos. Primeiro, nós não podemos confundir os efeitos que as manifestações têm sobre a aprovação do Trump com o resultado das eleições. Segundo, nós estamos vivendo um tempo extremamente maluco, no meio de uma pandemia que levou a um crescente desemprego nos Estados Unidos, de muita insegurança. Então a gente também não pode ter tanta certeza sobre o que são resultados contra o Trump vinculados a manifestações e o que é vinculado a este cenário complexo. E o terceiro é a tentativa de tentar se fazer algumas análises históricas apressadas, né? Procurando olhar no passado, momentos em que isso aconteceu de forma semelhante, qual foi a escolha do presidente naquele momento e o quanto isso interferiu ou não na sua reeleição. Vou começar pelo último, pela questão histórica. Eu vi algumas análises por aí dizendo que as manifestações tendiam a ser positivas para o Trump. Essas análises se apoiavam no cenário de 1968. Por quê? Em 68, nós tivemos lá as manifestações causadas por conta da morte do Martin Luther King, que mobilizou a Guarda Nacional, que se estendeu por mais de 125 cidades e durou bastante tempo, de confrontos que chegaram às ruas de Washington e que foram também importantes para que o Lyndon Johnson, o presidente da época, perdesse a eleição. Naquele contexto, o seu adversário, o Richard Nixon, se vendeu como o candidato da lei e da ordem. Isso foi exatamente o que o Trump fez logo na primeira semana, no primeiro final de semana após a morte do George Floyd, né, o assassinato do George Floyd. O Trump foi ao Twitter para dizer que ele iria impor a lei e a ordem. Alguns analistas então entenderam que esse discurso poderia colar com a classe média branca nos Estados Unidos, fazendo com que ela apoiasse o presidente, e aí isso resultaria em frutos positivos. Agora, é preciso entender que existem elementos bastante diferentes naquele cenário de 68 para o de agora. Por quê? 68 representou o ápice de um movimento que começou lá em 1954 e que foi o Civil Rights, que foi ganhando apoio da classe média branca ao longo desse período, e em 68 já era um momento de estresse, né? Era um momento já em que esse apoio começava a perder força, muito porque
O Civil Rights, a partir de 64, começa a se transformar em um movimento mais difuso, abarcando outras causas, como, por exemplo, o feminismo, a causa dos imigrantes, a causa dos indígenas, a causa do meio ambiente, as primeiras pautas LGBT e assim por diante. Em 68, então, quando começam a se intensificar as manifestações mais violentas, que já vinham lá de 65, 67 e tudo mais, existem outras pautas com a qual a classe média está dividida, que não apenas a questão da identidade racial, mas principalmente nós tínhamos o Vietnã. Então o Vietnã, no começo de 68, dia 31 de 68, nós temos a ofensiva Tet, que vai dar um choque de realidade na opinião pública de que, ao contrário do que o governo estava falando, a guerra do Vietnã não estava próxima do seu fim, muito pelo contrário, ela estava piorando. Então isso pesou bastante contra o Lyndon Johnson. E um último elemento, que o Nixon era a oposição. Então uma coisa é um presidente de oposição falar sobre eu vou restaurar a lei e a ordem, ao contrário do que esse presidente que está aí, que é um presidente que está do lado dos manifestantes e é responsável por toda essa crise. Não é o caso agora. O Trump é o presidente da situação. Então toda essa situação de desconforto que existe cai sobre ele, né? Ele não está nessa posição de franco atirador, de acusar o seu adversário. Então, essa é a primeira análise histórica que eu queria fazer, que eu acho que a gente precisa tomar cuidado em fazer essa aproximação. Então, nessa perspectiva subjetiva de que o discurso da lei e da ordem poderia capturar um eleitorado branco de classe média, parece ter alguns problemas. Uma forma mais precisa de a gente medir o quanto essas manifestações interferem no governo do Trump, na avaliação do Trump, é olhando pesquisa, olhando número, fazendo análise de número. Claro que a análise dos números também é um pouco subjetiva, mas ela permite você partir de algo concreto, de uma informação real. Então eu trouxe aqui algumas pesquisas de opiniões que vão me auxiliar nessa segunda etapa da análise sobre a pergunta até que ponto as manifestações ajudam ou atrapalham o Trump. Vamos começar então pelo óbvio, que é o índice de aprovação do governo Trump. Então assim, existe um site chamado 538, que ele faz um agregado de várias pesquisas que são feitas nos Estados Unidos e disponibiliza um acompanhamento diário das pesquisas a respeito da popularidade e da aprovação do governo Trump. Geralmente é um índice de aprovação que se mantém muito estável, algo em torno de 53% desaprovam e 42% aprovam o Trump. Quando isso oscila para baixo ou para cima, a gente consegue perceber, opa, o que aconteceu. Por exemplo, no começo de abril, a aprovação dele subiu e a desaprovação caiu, chegando a 49% de desaprovação e 45% de aprovação. Isso tem a ver então com o começo da pandemia, a aprovação das leis de recuperação das empresas, do auxílio emergencial às pessoas desempregadas, aos cidadãos americanos e tudo mais. A mesma coisa agora. Quando foi no dia 24 de maio, ou seja, um dia antes do assassinato do George Floyd, o que o 538 nos apontava? Que o Trump tinha 53,4% de desaprovação contra 42,9% de aprovação. E hoje, dia 10 de junho, que é o dia em que eu estou gravando isso, esse número chegou a 54,8% de desaprovação e 41,1% de aprovação. Ou seja, variou 3,2% em menos de 2 semanas. Então, é uma variação que foge um pouco da média que o governo Trump possui. Isso pode estar relacionado à opinião das pessoas a respeito das manifestações e de como ele reagiu às manifestações. Uma segunda pesquisa que nos auxilia a formular um julgamento a respeito dessa situação foi feita pela CNN, em que ela pergunta: você acha que o Trump conduz bem as manifestações? E aí nós tivemos
Entre os eleitores independentes, que não são nem republicanos e nem democratas, uma reprovação de 68% em relação às ações do Trump durante as manifestações. E mais, 63% acham que Joe Biden estaria lidando melhor com as manifestações do que Trump tem feito. E essa já é uma pesquisa que captura os efeitos causados por sua estratégia de lei e ordem. Isso vai bater também com outras pesquisas que mediram o grau de apoio dos norte-americanos para as manifestações. E aí nós encontramos alguns dados que são bastante contundentes. 84% dos americanos aprovam as manifestações pacíficas. Este era um número que em 2015 era de 63%. Entre esses, 27% são a favor, inclusive, das manifestações violentas. E é interessante quando a gente pega essa informação e vai analisar o eleitor do Partido Democrata, nós vamos encontrar 42% favoráveis a manifestações violentas. E entre os republicanos, 9% são favoráveis a manifestações violentas. Outra informação importante é a respeito do que as pessoas pensam sobre a violência policial contra negros. 69% das pessoas entrevistadas acham que sim, existe uma perseguição da polícia contra os negros. Esse número era de 43% em 2016. Agora, um detalhe muito importante. Entre os republicanos, 47% acham que existe perseguição da polícia contra afro-americanos. Esse número, em 2016, era de 19%. Ou seja, até entre os republicanos existe essa leitura de que a polícia persegue os negros. E mais, quando nós vamos ver a pesquisa que fala sobre você acha que o racismo é estrutural nos Estados Unidos, 66% das pessoas respondem que sim. Em 2015, essa informação era de 50%, ou seja, teve um crescimento de mais de 15% nesses últimos 4 anos de pessoas que pensam que o racismo é algo estrutural na sociedade americana. O que isso nos ajuda a pensar? Isso nos ajuda a pensar, então, que se 66% das pessoas acreditam que o racismo é estrutural na sociedade americana, que 69% das pessoas acreditam que a polícia persegue afro-americanos e 87% das pessoas são favoráveis às manifestações, o presidente se colocar contra ela faz mal para ele, né? Isso é algo quase que evidente. Uma terceira fonte de informação que nós encontramos para tentar responder essa pergunta é justamente os dados eleitorais. Saíram 3 pesquisas recentes sobre a corrida eleitoral e que apontam um crescimento substantivo na vantagem do Joe Biden. O Joe Biden chegou a crescer 7% na pesquisa do New York Times e agora tem 52% de intenções de voto contra 41%. Em abril, no momento auge da aprovação do Trump, esse número era de 49% para o Biden contra 44% para o Trump. Na pesquisa da CNN, também a gente encontra esse movimento favorável ao Joe Biden. Agora ele tem 55% de intenções de voto contra 41% de intenção de voto do Trump. A única pesquisa que traz uma igualdade é a pesquisa feita pelo Instituto Zugby Analytics, que apresenta um empate de 46% para os dois candidatos nas intenções de voto. Essa distância que a CNN traz de 55% favorável ao Biden e 41% favorável ao Trump nas pesquisas eleitorais, colocam o Trump numa situação bastante delicada. Ele está no mesmo patamar das pesquisas que o Carter e o Bush estavam no mesmo momento da corrida eleitoral no ano em que eles concorreram à reeleição. Os dois perderam. Por outro lado, o Biden está na situação mais confortável que um
candidato esteve nos últimos anos. O John Kerry, o Obama, a Hillary Clinton, todos eles tinham ali entre 1,2 e 1,5 de vantagens para o seu adversário nesse mesmo momento da corrida. O Biden tem mais de 7%. Ou seja, uma aprovação maior ao Biden também seria uma forma de a gente medir que a resposta do eleitorado e das pessoas em relação ao contexto, né, dessas últimas 2 semanas é contrário ao Donald Trump. Já a pesquisa do New York Times nos traz algumas informações mais detalhadas que nos demonstram, por exemplo, que o Biden avançou principalmente entre as mulheres, entre eleitores jovens e, importantíssimo, entre eleitores brancos sem diploma. Eleitor branco sem diploma e eleitor com mais de 65 anos de idade é a base do Trump. O Biden, nesse último mês, avançou sobre esse eleitor branco sem diploma. E aí, quer dizer que azedou, deu ruim pro Trump, nem precisa ter eleição? Não é bem por aí. Eleição norte-americana é um negócio que nem na véspera você pode afirmar quem vai se eleger. Por 2 motivos. O primeiro é que o voto é facultativo. Então, quanto mais engajado um eleitor está com um presidente, maior é a chance dele ganhar. E 2, as eleições não são eleições gerais. Elas não são eleições diretas. Elas são eleições proporcionais, divididas pelos colégios eleitorais de cada estado. Então nós temos que ficar atento a 2 informações. Como é que está a batalha pelos estados-chave, por estados que geralmente mudam o voto, não possuem um perfil de eleitorado republicano ou democrata. E a segunda coisa é o nível de engajamento. O nível de engajamento do Trump sempre foi alto. Sempre houve um grande entusiasmo do seu eleitor com as eleições. E se manteve. O Trump tem 73% dos eleitores entusiasmados pelas eleições desse ano. O que mudou é o entusiasmo do eleitor do Biden. O eleitor do Biden saiu de 53% de entusiasmo para 69% de entusiasmo, o que demonstra que o eleitor começa a se empolgar ou começa a ganhar uma consciência de que ele vai ter que participar dessas eleições. Ou então isso reflete a própria ideia de que o jogo não está perdido, né? Muitas pessoas não se engajavam com um presidente porque achavam que o outro vai ganhar. Para que eu vou participar? Então isso também pode ser o resultado de uma leitura de que as coisas estão em aberto. Já nos estados que oscilam o voto, as coisas também estão um pouco complicadas para o Trump. Por exemplo, Ohio, o Biden lidera 45 a 43% nas intenções de voto. Na Pensilvânia, o Trump ganha 50 a 46. No Michigan, o Biden ganha 50 a 44. E no Wisconsin, o Biden ganha 49 a 40. Esses foram estados que a Hillary perdeu e que ficam ali naquela região que a gente chama de cinturão da ferrugem, que é onde está geralmente esse eleitor branco de classe média com menos instrução que eu acabei de comentar. Outra informação importante é que alguns estados que são tradicionalmente vermelhos, ou seja, são pró-republicanos, já expliquei as cores dos partidos também aqui no canal. Por que os republicanos são vermelhos e os democratas são azuis. Alguns estados que são tradicionalmente vermelhos, como o Arizona, o Texas, a Carolina do Norte e a Flórida, que mudou só na época do Obama, mas tradicionalmente elegem republicanos, as coisas também não vão muito bem para o Trump. Na Califórnia, o Biden já lidera as pesquisas. No Arizona, o Biden também lidera as pesquisas. E no Texas, um dos grandes berços do Partido Republicano, a diferença do Trump é de 1%, é 44 a 43%. Ou seja, tem um empate técnico no Texas. E por fim, na Carolina do Norte é a vantagem mais larga que o Trump possui, que é de 49 a 45%, mas mesmo assim temos um jogo na Carolina do Norte. Agora sim, podemos dizer, o Trump perdeu? Claro que não! E aqui não é uma opinião humorista,
Eu quero que vocês parem para pensar. Há 4 meses atrás, eu disse nesse canal que eu apostava no Trump, que eu achava que o Trump ia ganhar. Por alguns motivos. O impeachment havia contribuído para que o eleitorado republicano ficasse mais aguerrido. 1. 2. A economia dos Estados Unidos nunca esteve tão bem, né? Você tinha só 3,5% de desempregados, ou seja, pleno emprego. E 3. Algumas reações do Trump em relação à política externa tinham soado bem entre o seu eleitorado, o que deu a ele esse engajamento. E ainda um quarto motivo, um motivo bônus, é que geralmente quem concorre à reeleição, historicamente, vence. Então eu não estava falando nenhuma loucura. Hoje eu já acho que ele perde. Pode mudar daqui 5 meses? Pode. Então a gente não pode cravar nada. Se há 5 meses atrás eu mudei de ideia, daqui 5 meses para frente eu posso mudar de ideia. A eleição é uma coisa que é assim mesmo, né? Então toda calma é necessária, principalmente porque a economia dos Estados Unidos já começa a dar sinais de crescimento. E eu não estou falando apenas do índice Dow Jones, que é geralmente por onde o Trump se orienta, que é o índice da bolsa norte-americana, que já voltou ao mesmo patamar de 1º de março, que é quando começaram as primeiras mortes nos Estados Unidos pela Covid. Estou falando de emprego. O desemprego tinha atingido o índice de 15% na última medida e projetava-se que para esse mês de junho viesse em torno de 20%. E, no entanto, veio 13,3%, caiu 1,7% de um mês para o outro, representando um avanço de 2,5 milhões de americanos que retomaram seus empregos. O que demonstra que, com a acentuada queda dos casos de coronavírus nos Estados Unidos, isso possa gerar um tipo de retomada em V nos Estados Unidos, em que a queda é tão abrupta quanto a sua retomada. Se isso acontecer, é favorável ao Trump. Ele vai dizer que as medidas econômicas que ele adotou foram boas, né? E isso pode refletir entre o eleitorado independente, mas também entre esse branco sem diploma, que ele perdeu espaço. E tem um outro elemento que ele é improvável, mas que foi ventilado inclusive no New York Times. E se aparecer uma vacina em outubro, 15 dias antes das eleições, e o Trump usar isso politicamente a seu favor, né, fazendo uma distribuição rápida e maciça, permitindo que todos os eleitores estejam imunizados? Esse é um fator que também contribui para o resultado das eleições. Mas é isso, tá tudo em aberto hoje. Respondendo à pergunta que o Rainer e o professor José Maria me fizeram, as manifestações são ruins para o Trump? Sim, são ruins. Isso vai interferir nas eleições? Está interferindo. Quer dizer que o Biden ganhou? Não sei. Para você continuar muito bem informado sobre as eleições dos Estados Unidos, não deixe de me seguir por aqui no YouTube, beleza? É isso, essa semana 2 vídeos, talvez em comemoração aos 500 inscritos que o canal está chegando. Eu agradeço muito a todo mundo que tem ajudado na divulgação do canal. Vamos agora em busca dos 1000, por que não? Até mais, tchau, tchau!